obedecendo à lei do corpo de Cristo. At 8:4-8, at 8:12, at 8:14-17, 1 TM 522, 1 TM 414, 2 TM 1:6, TG 5:14-16, at 9:3-17, and 18:15-17. Se quisermos viver a vida do corpo de Cristo, primeiro precisamos receber a revelação do corpo de Cristo. Sem esta revelação, nunca cessaremos de mover-nos de modo individual. Algumas pessoas consideram que o ver o corpo de Cristo não é nenhuma coisa surpreendente, porém demo-nos conta de que não podemos pronunciar palavras vazias. Porque se alguém realmente tem percebido ao corpo de Cristo, deve reconhecer que o corpo tem sua própria lei, na qual ele deve viver continuamente. Todo aquele que tem visto a Cristo não confiará em suas boas ações para a salvação. Igualmente, uma pessoa que diz ter visto o corpo de Cristo e, entretanto, continua atuando de maneira independente, sem manter-se ligado firmemente à cabeça, nunca recebeu a revelação do corpo. Porque, ao ter recebido verdadeiramente esta revelação, estaria obrigada a mudar. Esta pessoa buscaria a comunhão e aprenderia a submissão. 1. A autoridade da vida. Nenhum membro tem autoridade, porque a autoridade pertence somente à cabeça. Seria um equívoco se um membro alegasse possuir esta autoridade. Um membro só tem a autoridade que a cabeça tem lhe delegado. E esta autoridade não é algo que dependa da posição, mas é algo totalmente da vida. Esta autoridade não vem por meio da nomeação, mas sim pelo ser. Se um membro não é um olho, o corpo não pode estabelecê-lo como olho. Se não é mão, o corpo não pode fazer-lhe mão ao nomeá-lo assim. Um membro tem a autoridade de sustentar ou de ver somente porque tem a condição de sustentar ou de ver. E visto que funciona de acordo com esta norma, os demais recebem ajuda. E seria um equívoco se, em uma igreja, a autoridade chegasse a ser um assunto de posição e não de vida, se alguém fosse nomeado por sua posição social e não por sua espiritualidade. A palavra de Deus mostra-nos claramente que a autoridade está baseada na vida, e não na posição ou no ambiente social. A autoridade fica estabelecida em uma pessoa mediante o seu viver, não por meio da nomeação. Esta pessoa, em sua vida pessoal e corporativa, tem adquirido muitas experiências em afazeres e assuntos práticos, e tem aprendido que os demais ainda estão por aprender. No corpo de Cristo, toda autoridade vem da vida. Ainda que, em uma assembleia local, Deus tenha a sua nomeação, ainda assim esta nomeação não é conforme a posição, mas conforme a vida. Quando a vida e a nomeação concordam, você deve se submeter, de outro modo, a vida cessará em você e você será separado do corpo, significando com isso que você não se mantém ligado firmemente à cabeça. Se algo faz mediação entre você e outro irmão, você não pode dizer que tem uma relação normal com a cabeça. Se você tem feito mal a outro membro do corpo, pode ser que você não se esqueça de nenhum ensinamento e pode ser que siga em sua obra de ministério como antes, porém você perderá a palavra da vida. Talvez, hoje, faça mais de 3 anos que alguns irmãos já creram no Senhor. Porém, quanto progresso real eles têm feito? O mais lamentável é que, ainda que pareçam ter aumentado sua cortesia e conhecimento, a vida do corpo de Cristo não tem aumentado neles. Assim que, na igreja, precisamos aprender a submetermos-nos uns aos outros. Se os membros não se submetem mutuamente, a vida que se menciona em Romanos 8 não poderá manifestar-se. Pelo contrário, os irmãos sentirão como se o ar fosse-lhes embora, eles apenas podem seguir de forma exterior. Porém, aqueles que têm percebido o corpo de Cristo consideram que a submissão é algo jubiloso. Em Atos 8, temos um caso que ilustra a lei do corpo. Quando a igreja de Jerusalém sofreu sua primeira grande perseguição, todos os irmãos, com a exceção dos apóstolos, foram espalhados por todas as partes. Aqueles que foram espalhados seguiram pregando a palavra de Deus. Ora, Filipe não era apóstolo, porque seu ministério em Jerusalém consistia em servir às mesas. Entretanto, havia muita vida nele. Ele foi à cidade de Samaria e proclamou a Cristo às pessoas que ali havia. Operou sinais e muitos espíritos imundos saíram e muitos paralíticos e coxos foram sarados. A cidade inteira estava cheia do som do Evangelho. E a Bíblia ressalta que houve grande alegria naquela cidade, v8, indicando que muitos creram.
Tendo sido utilizado tão poderosamente pelo Senhor, Felipe, se tivesse desejado, podia ter declarado que, ainda que em Jerusalém fosse Pedro quem salvava almas, em Samaria quem salvava almas era ele mesmo, Felipe. Felipe podia ter se considerado como um grande homem na história. Entretanto, depois que Filipe havia pregado o Evangelho em Samaria, a experiência dos que foram salvos resultou diferente da experiência dos que haviam sido salvos em Jerusalém, porque em Samaria o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Estes samaritanos haviam crido verdadeiramente e tinham sido batizados no nome do Senhor Jesus, porém o Espírito Santo não descera sobre nenhum deles. Ora, quando os apóstolos de Jerusalém ouviram isto, enviaram a Pedro e João até Samaria. Estes, depois de sua chegada, oraram pelos novos convertidos para que recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos impuseram suas mãos sobre eles, e deste modo receberam o Espírito Santo. Qual é o significado do fato de impor as mãos? O livro de Levítico diz-nos que, durante a oferta de um sacrifício, as mãos do que oferta ficavam postas sobre a cabeça do animal sacrificado. O que representa este impor das mãos sobre o sacrifício? Somente aqueles touros sobre os quais se haviam posto as mãos podiam ser sacrificados, nenhum outro touro do mundo podia ser dado em oferenda. Por quê? Simplesmente porque o impor das mãos sobre o touro junta ao que impõe as mãos e ao touro, e faz deles uma unidade. O touro toma o lugar daquele que o oferece. Ao ofertar o touro, o que dá a oferenda não faz senão oferecer-se a si mesmo. Quando o touro é aceito, aquele que oferece é aceito também. Assim que o significado básico do impor das mãos é a união. O Novo Testamento também menciona várias vezes o impor das mãos. Uma passagem da carta a Timóteo menciona-o assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tomes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5:22. Visto que o impor das mãos é uma união com o outro, se não houver o devido cuidado, ocorre como consequência que o que impõe as mãos participa dos pecados dos outros. O impor das mãos significa a união, que, por sua vez, significa comunhão. No Antigo Testamento, ao se estabelecer um rei ou um sacerdote, impunham-se-lhe as mãos sobre a cabeça, assim como ungia-se-lhe com azeite. Por conseguinte, impor das mãos significa, primeiro, levar as pessoas para debaixo da unção da cabeça e, segundo, juntá-las na comunhão do corpo. Hoje em dia, na Igreja, os apóstolos são os membros representativos do corpo de Cristo. Eles também representam a autoridade de Cristo. Quando os apóstolos impuseram as mãos sobre os crentes de Samaria, deram-se conta de que estes agora estavam no corpo. A partir do momento em que estes crentes entraram no corpo, o Espírito Santo desceu sobre eles. Suponhamos que os que haviam sido salvos em Samaria tivessem recebido o Espírito Santo antes da chegada dos apóstolos. Felipe poderia ter chegado à conclusão de que, se os apóstolos sabiam trabalhar em Jerusalém, ele sabia como trabalhar em Samaria como consequência. Os que se salvaram em Samaria não haveriam se unido aos salvos de Jerusalém. Assim, pois, se tivesse sido dito que Jerusalém tinha Pedro e Samaria tinha Filipe, isto teria destruído o princípio do corpo. Porque, se tivesse sido este o caso, a obra que Deus havia feito em Jerusalém e a obra que havia feito em Samaria teriam sido duas obras distintas, e não uma só obra, sem diferença, embora em dois lugares distintos. Por esta razão, este incidente em Samaria é importante, visto que fez com que os crentes de Samaria se dessem conta de que não teriam a unção, exceto se eles se submetessem ao corpo único de Cristo. Eles precisaram esperar até que os apóstolos chegassem de Jerusalém e impusessem-lhes as mãos, porque foi somente então que o Espírito Santo desceu sobre eles. Como temos necessidade de ver que o Espírito Santo é o Espírito do corpo único, e não o Espírito de um indivíduo? E visto que é assim, é basicamente equivocado buscar o Espírito Santo em benefício de si mesmo. Por que é que alguns são enganados? Porque, por exemplo, alguns crentes são os recipientes de espíritos imundos. Por causa do individualismo, porque não têm percebido ao corpo. O tipo de vaso que o Senhor busca hoje em dia é corporativo, e não individual. A obra individual e o fruto individual nunca podem satisfazer inteiramente o coração do Senhor, nem nunca tampouco realizarão o propósito final de Deus. O princípio de impor as mãos deve estar em cada obra.
Nesta imposição das mãos está o reconhecimento da comunhão. Na imposição das mãos está a confissão do corpo único. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando, de novo, à base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, Hebreus 6, 1 e 2. Nesta passagem, encontramos os 6 assuntos que constituem a doutrina dos primeiros princípios de Cristo, e estes 6 podem se dividir em 3 grupos de 2 princípios. O primeiro grupo inclui 2 ações, o segundo, 2 testemunhos externos, e o terceiro, 2 ensinamentos com respeito ao futuro. O arrependimento de obras mortas e a fé em Deus são 2 ações, o batismo e a imposição das mãos representam 2 testemunhos externos, e a ressurreição dos mortos e o juízo eterno formam 2 ensinamentos com respeito ao futuro. É interessante que, hoje em dia, não descuidamos de 5 destes 6 assuntos, porém não damos a devida atenção ao que trata da imposição das mãos. Ainda que a Bíblia não nos dê nenhum mandamento específico sobre a imposição das mãos, não podemos negar que as pessoas salvas na época apostólica recebiam a imposição das mãos imediatamente depois de serem batizadas. O batismo é em direção a Cristo, a imposição de mãos é em direção ao corpo. Na imposição de mãos, o crente testifica com respeito à sua relação com o corpo assim como à sua relação com Cristo. A imposição de mãos fala do fato de que o crente tem que submeter-se à autoridade da cabeça e não pode atuar de forma independente, que ele tem que negar todo individualismo na obra, assim como na vida. De maneira que, se um membro sofre, disse Paulo, todos sofrem com ele, e, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Com a imposição de mãos, um crente dá testemunho de ter sido resgatado do individualismo e de ter entrado como membro do corpo de Cristo. Quando uma pessoa recebe a imposição de mãos, ela faz isso como sinal de querer ter seu lugar apropriado no corpo. 2. Repartir dons pela imposição de mãos. Por esta razão, pois, te admoesto, disse Paulo a Timóteo, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1,6. Esta passagem significa que o dom de Deus que o jovem Timóteo recebeu, quando experimentou a imposição das mãos, deveria ser recordado e avivado. E mais ainda, em outra passagem, Paulo também disse o seguinte a Timóteo: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. No ocorrido a que esta passagem se refere, o apóstolo e os anciãos haviam repartido este dom a Timóteo por meio da profecia. O que reparte o dom certamente é a unção divina. Quando Paulo e os anciãos impuseram suas mãos sobre Timóteo e oraram, Deus deu a um deles uma oração profética que predizia que tipo de pessoa seria Timóteo. E esta oração regulamentou a doação do domingo. Quando alguém que tem tido uma experiência profunda com o Senhor impõe suas mãos sobre os demais, o conteúdo de sua oração será uma característica da pessoa que recebe a imposição das mãos. Porque a autoridade da cabeça é transferida por meio de um membro representativo, e assim se concede um dom adequado ao que recebe a imposição das mãos. Todos os que têm recebido a imposição de mãos devem ver que, desde aquele momento em diante, eles chegam a ser parte do corpo. Daquele momento em diante, eles não buscarão a espiritualidade para seu proveito pessoal, mas para o bem do corpo. Daquele momento em diante, não há diferença, tanto se o Senhor usa eles como se usa os outros. Eles não terão inveja quando outro membro for utilizado. Oh, quantas obras são feitas a título pessoal! Oh, quanta busca é com vistas ao benefício espiritual pessoal! Que Deus nos livre de tudo isto, assim como tem nos livrado do pecado. 3. A oração com a unção. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Tiago 5,14. Este versículo deve ser lido junto a uma passagem de 1 Coríntios 11, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Versos 29 a 30. Existem muitas razões que explicam a enfermidade, algumas se explicam por uma infração das leis fisiológicas naturais, outras pela infração da lei do corpo de Cristo.
Se um cristão não discerne o corpo e não segue a lei do corpo, ele sofrerá debilidade e enfermidade. Com uma enfermidade deste tipo, terá que pedir aos anciãos para que venham até ele. Estes anciãos são estabelecidos por Deus na Assembleia local. São membros representativos. Representam o corpo de Cristo na localidade. Eles virão e ungirão ao enfermo com azeite. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. Salmos 133, 2 VRC. No sacerdócio anterior, derramava-se o azeite sobre a cabeça de Arão, o sumo sacerdote, e o azeite descia da cabeça até a orla das suas vestes. O azeite de Deus está sobre a cabeça de Cristo, porque ao Filho foi-lhe concedido o Espírito Santo. Deste modo, os cristãos recebem a unção debaixo da cabeça de Cristo, seu sumo sacerdote. Por que esta pessoa enferma pede aos anciãos para que venham ungí-la com azeite? Quando uma pessoa está enferma, você pode saber imediatamente que enfermidade ela tem, se souber o medicamento que o médico tem lhe receitado. Aqui na carta de Tiago, o apóstolo diz-nos o que Deus tem receitado ao enfermo. O enfermo deve pedir aos anciãos para que venham ungí-lo com azeite. A unção com azeite é aquilo que se tem receitado para o seu caso de enfermidade. Então, por que esta receita? Porque ele tem perdido a unção. Se tivesse permanecido em seu lugar adequado como membro, não teria perdido a unção e não teria caído enfermo. Porém, por não ter discernido o corpo, está enfermo. Sob estas circunstâncias, que farão os anciãos? Porão o enfermo outra vez debaixo da autoridade da cabeça e farão com que volte à vida do corpo. Se o crente vive no corpo, não perderá a unção, porém, se anda fora do corpo, ou cairá enfermo ou morrerá. Entendemos disto que agimos bem se discernimos verdadeiramente a vida do corpo e vivemos dentro do mesmo. A enfermidade que se menciona em Tiago 5 é, pois, uma enfermidade especial. Como sei que uma enfermidade especial e não uma enfermidade comum? Sei porque no versículo seguinte o apóstolo escreve, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. V 15. Que pecado ele cometeu? Aqui, seu pecado deve ter sido de deixar o corpo de Cristo. Se o pecado cometido fosse de natureza pessoal, tudo o que ele deveria fazer seria confiar no sangue precioso e, se fosse necessário, confessar seu pecado às pessoas afetadas, e tudo teria sido solucionado, então, teria sido perdoado. Nesse caso, não teria necessitado que os anciãos chegassem e ungissem-lhe com azeite para receber o perdão. A unção com azeite por parte dos anciãos não pode tirar o pecado, é o sangue de Jesus o que lava os pecados. De todos os modos, o que se escreve aqui é que se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados, e este perdão vem por meio da oração dos anciãos. Deste modo, este pecado é diferente do pecado comum. Este é o pecado da desarmonia com o corpo. Este tipo de pecado não será perdoado mesmo que o próprio enfermo ore a Deus. Ele necessita dos irmãos, necessita que os anciãos venham e orem por ele. Somente então será perdoado. Ele necessita da ajuda dos demais. O próximo versículo é muito especial. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Por que se menciona aqui confessai os vossos pecados uns aos outros? Simplesmente porque existe algo que não vai bem no corpo de Cristo, e portanto é necessário confessarem-se uns aos outros os seus pecados. O enfermo tem que confessar seus pecados aos anciãos, e vice-versa. Isto nos mostra que, quando um membro está equivocado, o corpo inteiro é responsável. No corpo de Cristo, se um membro está enfermo, então os anciãos da igreja inteira têm a responsabilidade. Talvez os anciãos não mostrem suficiente amor ou cuidado. Todos têm que confessar este pecado. A pessoa enferma, certamente, também deve confessar seu pecado, o pecado de ser independente e de manter-se sem comunicação com o corpo. Eles não apenas devem se confessar uns aos outros, mas também devem orar uns pelos outros. Os anciãos orarão de novo pelos enfermos e os enfermos orarão pelos anciãos. Isto mostra suficientemente a necessidade de amor e humildade na igreja.
Quando uma pessoa aparta-se assim do corpo, ela não só está enferma fisicamente, mas também está morrendo espiritualmente. Porque, quando alguém não está em contato com o corpo, está fora da unção. Quão importante é que esta pessoa veja a necessidade de voltar à unção e ao corpo. 4. A revelação que Paulo recebeu ao arrepender-se. Atos 9 mostra-nos que, no tempo do arrependimento de Paulo, a revelação que ele recebeu possuía dois aspectos. Ao avançar pelo caminho em direção a Damasco, uma luz do céu caiu sobre ele. Paulo caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Senhor estava dizendo: por que me persegues? Ele não estava dizendo: por que persegues aos que creem em mim? E assim, Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Então, o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 33. Nesta ocasião, o Senhor mostrou a Paulo que todos os que creem nele são um com ele. Este foi o primeiro aspecto da revelação de Deus a Paulo, a saber, a íntima e indivisível unidade entre a cabeça e o corpo. Paulo foi o primeiro homem da Bíblia que viu o testemunho do corpo de Cristo. Ninguém pode tocar em um membro sem, por sua vez, tocar na cabeça. Por esta razão, jamais pensemos que podemos pecar contra nosso irmão sem pecarmos ao mesmo tempo contra Cristo. Tenhamos sempre presente que quem toca no membro do corpo, por menor que ele seja, toca também na cabeça do corpo. O que é maltratado é o membro, porém quem sente é a cabeça. Paulo foi um homem a quem Deus utilizou muito. Entretanto, no caminho para Damasco, o Senhor disse-lhe: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. V6. O que o Senhor dizia com isto era o seguinte: eu não lhe direi o que você deve fazer, mas outro lhe dirá. O Senhor utilizou outra pessoa para comunicar a mensagem a Paulo. Esta é uma revelação do corpo, e este segundo aspecto da revelação de Deus a Paulo tem tanta importância quanto o primeiro. No primeiro dia da salvação de Paulo, o Senhor revelou-lhe a lei ou o princípio do corpo. Ainda que Paulo tivesse que ser um vaso muito frequentemente utilizado pelo Senhor, entretanto, o Senhor utilizaria outros para ajudarem a Paulo. Deste modo, jamais pensemos que não precisamos depender dos demais, como se recebêssemos tudo diretamente de Deus, somente e unicamente assim. Na verdade, isto não é para ensinar-nos que devemos obedecer cegamente aos demais, mas sim é para advertir-nos que não devemos exaltar-nos com o pensamento de que exclusivamente nós recebemos a palavra de Deus, e para advertir-nos que não podemos solucionar todos os problemas sozinhos. Atentemos para o que ocorreu a Paulo. Então, se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levarão-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Versos 8-9. Paulo já havia entrado na cidade, porém durante 3 dias ninguém veio dizer-lhe o que tinha que fazer. Que teria acontecido se Paulo tivesse ficado impaciente? Depois de 3 dias, entretanto, Ananias chegou. Quem era este Ananias? Antes deste ocorrido, nunca havíamos visto ou ouvido seu nome, e, ainda depois, nunca ouviremos nada mais dele. Ananias não era um homem de fama, entretanto o Senhor dirigiu-o com autoridade e utilizou-o para ajudar um dos maiores apóstolos. O entendimento de um grande apóstolo foi aberto não por si mesmo, mas sim por um irmão que era pouco conhecido. Quando Ananias viu a Saulo, pouco depois conhecido como Paulo, pôs sobre ele as mãos e disse-lhe: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. V17. O fato de Ananias ter posto suas mãos sobre Paulo e chamado de irmão Saulo foi para ensinar a Paulo o que é o corpo. E o fato de Paulo ter sido cheio do Espírito Santo foi para levá-lo para debaixo da unção. Muitas vezes, a direção do Espírito Santo em nós é conduzir-nos a aceitarmos a direção de outro irmão e a ajuda dos demais. Se não aceitamos a ajuda do outro, perderemos muito do que o Senhor tem destinado a nós. Alguns cristãos decidem tudo por seu próprio sentimento pessoal. Onde, pois, fica o corpo? Estes crentes vivem inteiramente na esfera individual, não veem nem experimentam o corpo.
Os irmãos devem se lembrar de seu próprio passado e recordar quantas das ações que têm feito pertenciam à esfera do corpo. Cada um de nós precisa ver isto, que eu sou membro, que estou constrangido pelo corpo, que receberei ajuda dos outros membros da igreja, que Deus, agora mesmo, está nos ensinando que é o corpo, a cada um de nós. Entretanto, qual é o tipo de pessoa que percebe ao corpo? É uma pessoa que busca comunhão, que teme por saber que ela por si só se equivoca, e que não se atreve a agir independentemente. Esta é a pessoa que tem percebido o corpo. 5. O juízo dos irmãos. As seguintes palavras de Mateus 18 são muito maravilhosas. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Versículos 15, 16. O que se diz nesta passagem não é se você mesmo está se dando conta de que algo não está indo bem, mas que, se 2 ou 3 irmãos disserem que você tem pecado, então você deve ter pecado. A ênfase está sobre se existe algo pecaminoso, e não se você sente que existe algo pecaminoso. Suponhamos, por exemplo, que um irmão declare a você: você tem pecado contra mim em certo assunto. Porém, você mesmo não tem se inteirado de que existe algo pecaminoso. Deste modo, você vai orar. Depois de orar, você não tem consciência de nada pecaminoso. Assim, você vai e diz ao seu irmão o seguinte: ainda que você diga que tenho pecado contra você, eu não vejo isso. Tenho orado, e, contudo não tenho consciência de ter lhe causado dano. Não oro de maneira descuidada. Tenho orado verdadeiramente sobre este tema. Não tenho consciência de nenhum pecado. Não é que eu não queira reconhecer um pecado, pelo contrário, tenho desejo de confessar qualquer pecado. Entretanto, não vejo nenhum pecado aqui. O seu irmão, então, irá falar com outros irmãos. Depois de ouvirem o assunto, eles virão a você todos juntos e lhe dirão que você tem pecado. Sendo uma pessoa humilde, você não se negará a confessar o pecado, porém não pode confessar nesta situação, visto que não vê nenhum pecado. Deste modo, você vai orar de novo, porém ainda não há nenhuma mudança no seu sentimento interior acerca do assunto. Entretanto, o Senhor disse que se os seus irmãos juntos dizem que você tem pecado, então você deve ter pecado, tanto se você vê isso como se não vê. Outro versículo de Mateus 18 esclarece ainda mais este assunto. Ele nos mostra a razão pela qual devo ter pecado, mesmo quando eu não sinto assim, ainda que os irmãos me digam que é assim. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. V 20. Existem alguns que tomam este versículo como uma promessa. Isto não está certo. O Senhor não nos dá este versículo como uma base para pedirmos sua presença. O que este versículo da Escritura diz é que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estará no meio deles. O fato de estarem reunidos juntos no nome do Senhor significa o abandono do individualismo, isto é que agora nada é conforme ao indivíduo em si, e significa também posicionar-se sobre a base do corpo de Cristo. Visto que Cristo está em todos eles, então Ele está no meio deles. Onde 2 ou 3 negam-se a si mesmos e estão a favor de Cristo, o Senhor se manifestará. A verdadeira harmonia expressa o corpo. Se nos encontramos sobre a base do corpo de Cristo, então a autoridade do Senhor está presente. Com Cristo no nosso meio, podemos representar o corpo. E, portanto, quando outros irmãos veem o pecado que você mesmo não vê, você deve escutar aos 2 ou 3 em vez de a si mesmo. Isto não significa que você deve escutar cegamente as palavras dos demais. Somente se aqueles 2 ou 3 irmãos verdadeiramente negam-se a si mesmos e estão reunidos no nome do Senhor, então se pode considerar sábio que você aceite o juízo deles em vez de confiar no seu próprio juízo. Na igreja, existem 4 classes de pessoas que representam o corpo. 1. Os apóstolos. 2. Os anciãos. 3. Um crente individual enviado especialmente pelo Senhor, como foi o caso de Ananias que foi enviado especificamente para falar a Paulo. E 4. 2 ou 3 crentes que se negam a si mesmos e reúnem-se no nome do Senhor. Estas 4 classes de pessoas representam o corpo.
No caso de que você tenha cometido algum pecado, o Senhor pode lhe enviar um crente especialmente só para informar-lhe sobre o seu pecado. Se você não escuta a um crente sozinho, este dirá isso a 2 ou 3 mais, e estes 2 ou 3 crentes, por sua vez, virão falar com você. Se ainda assim você resiste e não escuta, você necessita da ajuda dos anciãos. Você mesmo não pode se permitir atuar de forma independente. Em muitos assuntos que não você pode resolver, você necessita recorrer aos anciãos e aos apóstolos, porque eles têm sido escolhidos especialmente pelo Senhor para representarem o corpo. Os apóstolos e os anciãos devem ser notificados com respeito a assuntos importantes, para que possam lhe ajudar em caso de situações complicadas. Não temos de desprezar o corpo nem tampouco os que o representam, de outra forma, não poderemos viver a vida da igreja. Que o Senhor nos dê não só a revelação do corpo para podermos ter o testemunho do corpo, mas também graça para submetermos-nos aos que representam o corpo. Depois que uma pessoa tem recebido a salvação, deve ser introduzida imediatamente na comunhão do corpo de Cristo. Que o Senhor nos capacite para obedecermos ao corpo bem como para obedecermos a Ele mesmo. Que Ele nos salve da ação individual e independente e deixemos viver plenamente a vida do corpo de Cristo.